Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, que é o segundo episódio semanal, porque a gente teve o fim da janela de trocas nessa quinta-feira, às 17 horas, horário de Brasília, mas a madrugada já foi agitada, teve a troca que enviou o Kevin Durant para o Phoenix Suns. A gente vai falar um pouquinho sobre ela no final, porque eu quero a opinião do convidado do resumo aqui da janela de trocas, mas a gente já postou um episódio emergencial, eu e o Ricardo Sabolito, lá do Jumper, então se você quiser escutar um deep dive nessa troca, vai lá e escuta. Aqui a gente vai fazer um resumo de todo essa reta final aqui da janela de trocas da NBA, que foi um ano especialmente agitado, me parece. Eu tô aqui com o William, do Coast to Coast, um convidado recorrente aqui do podcast. Você concorda comigo, William, que foi um ano mais agitado do que de costume? Fala, Gabriel. Fala, pessoal que tá ouvindo a gente aí de casa. Mais uma vez, obrigado pelo convite, sempre uma honra. E, cara, eu achei sim, né? Muita gente falando que foi a maior trade deadline da história, sim. Geralmente nessa época de fevereiro, assim, a gente não tem esse calor, né, na questão de trocas, assim. Mas eu achei bem movimentado, sim, cara. Eu acho que agora... Mas sabe o que é, Gabriel? Eu acho que tem muito time esse ano com chance de ser campeão. Mais do que as outras temporadas. Você conta aí, cara, mais de uma mão cheia de times aí que podem brigar pelo título. Então, cara, todo mundo quer se reforçar. Muita gente foi agressivo na janela justamente por causa disso, né? E eu não sei, a sensação que eu tive é que não foi a trade deadline com o maior número de trocas. Mas você não costuma ter troca do tamanho dessa do Kevin Durant no fim da janela, né? Porque é uma troca tão grande, tão complexa, e quando essas trocas acontecem, e são poucas na história da NBA, elas costumam ser no off-season, né? Até eu tava escutando o Bill Simmons, do The Ringer, falando, né, que jogadores que ele considera, e eu concordo, do top 15 da história da NBA, eu acho que o Kevin Durant é um dos 15 maiores jogadores da história da NBA, as trocas foram o Will Chamberlain 2 vezes, o Shaquille O'Neal quando ele foi do Lakers pro Miami Heat, e o Kevin Durant. Não é comum um cara do tamanho do Kevin Durant ser trocado, mas como eu falei, a gente falou no episódio de manhã emergencial, vai falar um pouquinho no final, mas vamos começar. Eu agrupei aqui os negócios, tiveram vários times com múltiplas trocas, né? Então achei melhor agrupar por time. Vai ter algumas trocas menores que a gente vai acabar não passando, até porque a gente ia ter um podcast aqui de 3 horas e meia, mas enfim. Vamos começar pelo Los Angeles Lakers. No final eu vou passar aqui com o William pelas odds lá no Bodog, porque deu uma mudança boa, e eu vou querer a opinião do William também. Mas vamos começar pelo Los Angeles Lakers. Os Lakers fizeram 3 trocas, uma bem grande, que foi na quarta-feira à noite, né, envolvendo 3 times, e 2 um pouco menores. Uma ali mais do Thomas Bryant, né, que acabou não ter um impacto muito grande, mas enfim. Vamos começar pela troca maior. É uma troca envolvendo Lakers, Wolves e Utah Jazz. O Los Angeles Lakers recebeu o D'Angelo Russell, o Malik Beasley e o Jared Vanderbilt. O Minnesota Timberwolves recebeu o Mike Conley, o Nickel Alexander Walker e 3 escolhas de segunda rodada. Utah Jazz recebe o Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones e uma escolha de primeira rodada em 2027 do Los Angeles Lakers. O Jazz deve acertar um buyout com o Russell Westbrook, que é quando um jogador ainda com contrato negocia com a franquia, ele recebe uma parte do contrato dele e ele se torna free agent, já pode negociar, ele já vai poder assinar com outro time já nessa temporada. Tem muita conversa sobre o interesse do Miami Heat, do Los Angeles Clippers, mas vamos começar pelo lado do Los Angeles Lakers. Aliás, vou passar pelas 3 trocas, porque eu acho que as 3 são interligadas. A segunda troca, os Lakers adquiriram o Mo Bamba, eles enviaram o Patrick Beverley para o Orlando Magic, receberam de volta o pivô da equipe. E a terceira e o último, o Thomas Bryant, foi enviado para o Denver Nuggets. Os Lakers receberam Devon Reed e 3 escolhas de segunda rodada. Os Lakers dão uma repaginada no elenco, uma repaginada que o LeBron tem sido bem vocal sobre, né? Ele tem sido bem público, né? Falando sobre necessidade de negociar e de trazer reforços. E não sei se a maioria das pessoas, qual o feeling, né? Eu sinceramente não acompanhei muito
acho que a troca do Kevin Durant veio e meio que atropelou toda a conversa sobre Lakers. Mas eu gostei muito desse fim de janela dos Lakers, William. Eu achei que eles saem com um time bem mais qualificado. Eles não trazem uma estrela, mas saem com um elenco bem mais encorpado. E nem usaram as 2 escolhas de primeira rodada que eles poderiam trocar. Né? Eu gostei muito dessa janela. Gabriel, passando assim pelos jogadores, eu gosto muito do Mo Bamba. Eu vejo muito o jogo do Orlando Magic e ele perdeu minutagem, até pela ascensão do Bol, que foi meteórico nesse começo de temporada e tal. O Wendell Carter Jr. jogando muito bem. Mas o Mo Bamba é um bloqueador de arremessos histórico no college. Ele na NBA, nunca traduziu aquele volume absurdo como shot blocker, mas ele protege o aro muito bem, é móvel. Então é tudo que o Lakers precisava, assim, porque o Thomas Bryant, que é um outro jogador que eu gosto bastante, não defende muito bem. Embora ele ataque muito bem. Ele no ataque, é um cara que você pode botar para fazer 20-10 se você botar no contexto favorável. Uhum. Agora, o Mobamba é um cara que vai te arremessar ali os 43% de 3 pontos ali, arremessando umas 2, 3 bolinhas por jogo. Eu acho que o Mobamba já é um pivô arremessador. Ele se transformou nesse tipo de jogador, estilo Brook Lopes. Então eu acho que ele vem sim, cara. Se não me engano, tanto aspirante, ele vai... Não, ele teve renovação de contrato, passando pelo Magic, isso. Então ele vai pegar um espaçozinho na folha salarial, mas é aquela coisa, o Lakers não tinha contratos garantidos para a temporada que vem, a não ser do LeBron e do Anthony Davis, se eu não me engano. Então eu acho que é um bom contrato. Ainda tem espaço ainda para talvez ir atrás de uma estrela em breve. O Thomas Bryant, que eu dei a pincelada aqui, Gabriel, como eu falei, cara, se você não defende, não vai adiantar de nada. Ele tava precisando de passe até pro Wayne Gabriel, porque o Wayne pelo menos defendia um pouco. E, você ficar descontente que o Anthony... Porque pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo, o Thomas Bryant pediu a troca. Ele pediu pra ser trocado porque ele não gostou como o Lakers começou a agir quando o Anthony Davis voltou na questão da minutagem. Eu não sei o que ele esperava, Gabriel. Se o Anthony Davis voltou, o que ele queria? Que ele continuasse jogando com aquele volume de minutos? Ele perdeu espaço, claramente, né? E você, com o LeBron e o Anthony Davis, você não precisa de um cara que tem ele tem um jogo refinado no ataque, né? Mas você precisa de alguém mais como o Mo Bamba, né? Eu sei que tem muito torcedor do Orlando Magic que não gosta dele, mas eu acho que o contrato é bem razoável. Eu tava vendo aqui, 2 anos, $10 milhões por ano. O próximo nem é 100% garantido o valor, né? Então eles poderiam facilmente até se desfazer dele. E pivô é uma posição que muitas vezes os caras demoram a se desenvolver, né? E o Mo Bamba já tá há muito tempo na NBA, mas ele tem 24 anos ainda, né? Então... Sim, cara, parece que a gente já viu o Mo Bamba há 8 anos. Ele é do draft do Doncic, né? Foi pick 5, se eu não me engano. Foi. Por aí. E eu acho que é uma boa aposta, assim, né? Ainda mais que custa só o Patrick Beverley, que os Lakers deram uma repaginada no backcourt, né? Chega o D'Angelo Russell, chega o Malik Beasley, sai o Westbrook, então eu acho que o Beverley é meio que... Sim, ele seria útil, né? Mas dá pra você abrir mão dele. E o D'Angelo Russell, eu sei que muita gente não gosta, ele nunca se desenvolveu como a gente esperava, né? Quando ele mostrou aquele potencial dele, principalmente no Brooklyn Nets. Mas depois da virada do ano ele vem jogando bem. E eu até acho que ele melhorou como defensor, né? Que ele era sempre um grande problema nesse lado da quadra. Acho que ele melhorou e ele traz um pouco de criação, um pouco de arremesso que o Lakers precisa. O Malik Beasley traz muito arremesso. O Jared Vanderbilt dá um cara ali que ele pode jogar na 4, pode jogar na posição 5, ele pode jogar com o Anthony Davis, ele pode entrar nos minutos que o Anthony Davis estiver no banco. A equipe tem o Mo Bamba também, tem o Hachimura também para a posição 4. Eu sentia uma movimentação dos Lakers de jogar um pouco maior, né? Porque o Davis ele vinha jogando muito bem na posição 5. Só que eu acho também que não é muita coincidência ele ter se machucado jogando na posição 5, né? Que tem um pouco mais de impacto no corpo dele. Então, acho que é uma parte do plano também dar uma preservada no AD. Mas acho que daqui até o fim da temporada a gente vai ver o Lakers com uns quintetos maiores, né? Sim, Gabriel. Cara, o Vanderbilt é um dos jogadores mais subestimados da liga. A galera não deve conhecer a massa, mas
Quem tá por dentro de NBA como a gente, cara, sabe que o Vanderbilt desde a época de Minnesota, ele já era um jogador muito bom. Então, assim, cara, eu acho que, por exemplo, eu acho que só ele valeria ali uma pick de primeiro round só. Eu acho que só ele. Ele é um jogador extremamente valioso. Ele é um cara que consegue defender na posição 1 a 5. Isso é muito raro na NBA e é muito especial para pós-temporada. Malik Beasley, cara, é o cara que você precisa alimentar ele e você vai ter talvez o maior playmaker da história do lado dele. Você vai ter um LeBron James ali, da história do século. Você vai ter o LeBron James ali alimentando o Malik Beasley para ele jogar, arremessar a bola e arremessar lá seus 40%, 42%, com consistência, que eu acho muito importante. E o D'Angelo Russell, cara, eu acho que vai ser o fit mais difícil a se encaixar no Lakers, cara. Eu não sei se ele vai conseguir. Você tem o D'Angelo Russell de Brooklyn, você tem um que é totalmente diferente depois em Golden State e o outro totalmente diferente em Minnesota. Preciso ver como é que ele vai ser agora no Lakers, assim, porque... Precisa dar bola um pouco, né? Trazendo mais pro lado de Minnesota, a troca aconteceu não porque ele não era consistente. Ele, depois da virada, ele tá arremessando muito bem, arremessando acima de 40%, tanto bolas de 3 como arremessos totais de bandejas. Faz lá seus 20, 23 pontos por jogo. Mas, cara, ele não consegue criar como armador raiz, o clássico, que pro Rudy Gobert, que é o cara que tá no longo prazo em Minnesota. Pô, você não tem o Rudy Gobert em Lakers, mas você tem o Anthony Davis. Então você tem que ter um armador assim. Eu, na minha visão, vejo que o Lakers beneficiaria do armador mais clássico. Não tão atlético como o Westbrook, como estava sendo, que não deu certo. E o D'Angelo Russell chega para ser esse cara. A questão é, ele vai conseguir reduzir o volume de arremessos dele? Às vezes a gente sabe como é que isso pode ser problemático. O torcedor de Minnesota, cara, às vezes fica uma pé da vida com ele, porque, ele errava e continuava arremessando. Mas, assim, melhor que o Westbrook hoje ele é. Ele vai ter que jogar menos com a bola, né? Porque o LeBron tem muita bola, né? E vamos ver o trabalho dele como spot-up shooter, né? Como arremessador ali, meio que, às vezes, parado um pouco no canto, né? Acho que isso ajuda ele. Ele cria muito bem o arremesso dele, Gabriel. Se você parar pra ver o highlight dele, ele tá driblando a bola, pegou, arremessou. Uhum. Cara, isso dele é bom. Aí você já vê que o Lakers está construindo um time de características que são inteligentes. Não sei se você vai concordar comigo, Gabriel, mas você tem o D'Angelo Russell, que pode criar seu próprio arremesso de longa distância. Você vai ter o Malik Beasley, que é um excelente catch shooter. Ele só precisa receber a bola e arremessar. Você tem o Hashimura, que é excelente no corner, arremessando de 3. Então, assim, tá começando a preencher a lacuna. Foi o que eu falei no Twitter. O Lakers hoje começou a ser um time, a partir de hoje. Sim, você olha agora o depth chart, né, dos Lakers, e eles têm uma rotação de verdade agora, né? Sim. Eles têm provavelmente aqui um quinteto titular com D'Angelo Russell, Malik Beasley, LeBron, Hachimura e Anthony Davis. Acho que pode ser algumas mudanças. Tem Dennis Schroeder e o Austin Reeves, né, no backcourt. Tem o Jerry Vanderbilt, Mo Bamba vindo do banco. Tem o Lonnie Walker ainda, Troy Brown Jr. e tal. Então você vê uma rotação aqui de 7, 8 jogadores que dá pra visualizar esses caras jogando uma série ali de semifinal de conferência em quadra num jogo importante. Tudo vai depender da saúde, né, do LeBron e do Anthony Davis, porque se os dois estiverem saudáveis, os Lakers não têm desvantagem de talento ali no topo das suas estrelas, acho que nenhuma série. Nem contra o Phoenix Suns, nem contra o Denver Nuggets, nem possivelmente contra o Boston Celtics na final. Mas é um C muito grande, né? Se o LeBron e o Anthony Davis vão aguentar, né? E eles não vão poder se poupar muito porque eles têm que cobrir um espaço aqui de número de vitórias para chegar nos playoffs, né? Idealmente, você gostaria de pelo menos ter acho que ir direto para os playoffs vai ser difícil, né? Acho que são 6, 7 vitórias de diferença. Mas vou te falar, eu acho que não, cara. Eu acho que eles vão, essa segunda parte da temporada, se encaixar. Eu falei com o pessoal lá do Rachão, cara, é o time que eu vejo estourando na segunda parte da temporada, cara. É o time que eu vejo, esse Lakers aí. Lakers tem 25 vitórias, Clippers tem 31.
31 vitórias, né? O 6º colocado. 6 vitórias não é nenhum absurdo, realmente, pra tirar, pra ir direto, mas eu acho que eles estão numa posição que eu ficaria muito surpreso se os Lakers, por exemplo, tiverem pelo menos a seed 7 e o mando de quadra no play-in, a possibilidade de jogar 2 vezes. E eu acho que é um time que pode brigar sim. E tudo vai depender de como vai encaixar essa gente toda, né? Muita gente ali no meio da temporada regular. Mas é gente veterana, né? Caras que estão acostumados, né? Não fico muito preocupado, não. Vou passar rapidinho pelos outros lados da troca. O Denver Nuggets com o Thomas Bryant, eles se mostram ali bem comprometidos a ter um pivô em quadro o tempo todo que não protege o aro, né? Agora sai o Jokic e entra o Thomas Bryant ali vindo do banco. Do lado algo parecido com o Marcus Cousins, que eles tiveram na temporada e foi bem. A galera até pediu pra renovar e tal o contrato, mas ele não renovou. Pô, o Thomas Bryant veio pra isso, cara. O objetivo é marcar mais pontos que o oponente, não é parar o oponente. Utah Jazz, Russell Westbrook, JTA e Damian Jones. Primeira rodada de 2027 dos Lakers. Eu acho que ela é bem valiosa, né? Porque, ao que tudo indica, vai ser no mundo pós-LeBron James. A gente especulava muito que o Malik Beasley e o Jared Vanderbilt, cada um poderia sair por uma escolha de primeira rodada, né? Então acho que fica um pouco decepção, mas eu acho que é uma troca boa pra eles vão se desfazer do Westbrook. Pro Minnesota Timberwolves, que, assim, saíram mais detalhes depois da reação inicial, né? Tem o Nickel Alexander Walker, 3 escolhas de segunda rodada, e eu acho que você falou do Mike Conley ser o armador mais tradicional, né? Ele vai conseguir encontrar um pouco mais o Gobert, a bola vai ficar mais na mão do Anthony Edwards, eu entendo, mas ainda assim eu não gosto dessa troca pro Minnesota Timberwolves. Não acho que é o desastre inicial que parecia, né, quando a gente ainda não tinha todos os detalhes, mas eu não gosto dessa troca pro Wolves. Gabriel, você vê agora que Patrick Beverley, Jared Vanderbilt, Malik Beasley viraram o Rudy Gobert. E agora, mas o problema foi que mandou muita pique de primeiro round pra pegar o Gobert, cara. E agora o trabalho vamos tentar pegar o máximo que a gente conseguir aqui. Porque no final das contas tudo isso aí virou Mike Conley e Rudy Gobert. Complicado. Vamos passar. Então parece que eles estão querendo recriar o Utah em Minnesota. Que a gente viu que deu certo pra caramba, né? Principalmente sem o Donovan Mitchell, mas eu não gosto muito. E você precisa parar pra ver, Gabriel, até é engraçado que tem o Anthony Edwards, que tem uma característica parecida até com o Donovan Mitchell também. Verdade. Porra, é doideira, cara. Todo mundo mais velho, né? O Mike Conley já tá... O Mike Conley ele tá entrando acho que naquele período, em breve ele vai estar fazendo hora extra, né? Meio DeAndre Jordan, meio Serge Ibaka, assim, que fazendo hora extra. Sim. Mas eu acho que vale a tentativa, cara. Eu acho que foi pouco retorno, mas assim, Minnesota quer porque quer investir no Gobert, porque agora não tem mais volta. Tem que fazer dar certo. Então você vai trazer um armador que vai conseguir te dar 3, 4 assistências exclusivamente pro Gobert por jogo. Eu acho que pode ser tipo assim, pelo menos o Gobert tá fazendo a parte dele, tá vendo? O Gobert e o Conley. Se o time não tá vencendo, ou se o time não chegou longe, já é outra coisa. Mas olha só, o que a gente trouxe aqui tá rendendo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eles querem deixar o Gobert não ser tão unidimensional como ele vem sendo. Verdade. Acho que a parte do Anthony Edwards também tem um pouco mais a bola. Acho que ajuda um pouco. Vamos passar pro lado Golden State Warriors agora. Um time que fez 2 trocas. Um envolvendo 3 times, inclusive o meu time. Tenho opiniões sobre essa troca. Troca envolvendo o Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Golden State Warriors. O Atlanta Hawks recebe o Sadiq Bey. O Detroit Pistons recebe o James Wiseman. O Golden State Warriors recebe o Kevin Knox. E 5 escolhas de segunda rodada. Sim, teve 1 milhão de escolhas de segunda rodada trocadas hoje, né? Foi um negócio de maluco. Mas os Warriors não ficaram com isso tudo. Eles mandaram o Kevin Knox e essas 5 escolhas para o Portland Trail Blazers e receberam de volta o Gary Payton II, né? Gary Payton que foi campeão com a equipe, assinou com Portland na Free Agency, quase não jogou esse ano, né? Ficou muito tempo parado e agora volta para Golden State. Vamos começar pelo lado dos Warriors, William, porque acho que tem muito... A ligação que você pode fazer direta
o Golden State Warriors transformou a segunda escolha geral do draft no Gary Payton. E claro que, olhando dessa forma, é decepcionante. Só que, sim, eles já erraram a escolha, né? Não tem o que eles possam fazer, não tinha como salvar o Wiseman. Você não vai receber um valor de um cara que foi escolhido na segunda escolha geral, porque todo mundo tem League Pass. Todo mundo vê o Wiseman jogando, né? Todo mundo viu que no início da temporada ele estava na D-League, né? Ele não ia ter um retorno muito alto. E eu acho que o que impediria os Warriors de trocarem o Wiseman era o ego, né? De você não querer admitir o erro. Só que, pra mim, só de não ter o Wiseman no elenco depois da janela de troca já é bom. Porque a equipe também poupa um dinheirão, né? De luxury tax, né? Eles estão muito acima do cap. E eles transformam um cara que é um investimento perdido num cara que vai jogar pra eles, né? O Gary Payton, a gente já viu, né? Como ele foi importante nas finais contra o Celtics, né? Então, eu entendo que, claro, você nunca conseguiria recuperar, mas acho que insistir no erro seria pior. Eu acho que é aquele sunk cost, né? Aquele valor perdido e irrecuperável, não tem o que você fazer. Eles pelo menos transformaram um cara desse cenário um cara que vai ser útil pra eles. Então, eu acho que no geral é uma troca boa pro Golden State Warriors. A troca só é ruim pro departamento médico de Portland, que tratou o Gary Payton por meses pro cara jogar 10 jogos e ir embora. Então, cara, o Gary Payton que volta pra Golden State é o Gary Payton que já tá sofrendo com lesões. É um cara que ficou um pouquinho mais velho, isso é óbvio. Mas é um cara que já conhece os detalhes da quadra lá pela cidade. Identificado, querido. A gente sabe que isso é importante também. Uhum. Então, assim, para matar aquelas bolinhas dele de 3 no corner, fazer uma pontuação ou outra dentro da área pintada, eu acho que ele vai ser positivo. Um defensor de perímetro é excelente. E agora você vai ter tanto ele como o DiVincenzo, cara. Eu acho que vai ser legal de ver como é que vai ser dividir esses minutos. O Golden State ainda manteve o Kuminga, a gente pode até falar mais na frente sobre isso, mas manteve ainda tem um núcleo bom banco de reservas agora também no Golden State. Mas é aquela coisa, cara. O James Wiseman, decepção total. Decepção total. Porque assim, cara, se você parar a pensar, olha quanto tempo que a gente já tá vendo isso aí, não vai dar certo, uma hora vai, uma hora não vai dar certo, tal. Tempo investido, botar ele na D-League, paga viagem, saúde, alimentação, todas essas partes são intrínsecas, porque a gente também não prevê o futuro. Vai que ele estourava, mas, ele nunca deu nada, nem um flash do que ele poderia ser, cara. Do que a gente viu ele jogando em Memphis, lá na faculdade, lá atrás. Agora que ele nem jogou tanto também, jogou só alguns jogos e se lesionou. E, ele vai pra Detroit agora, num time que já tem um pivô que eu já acho promissor. Então, tipo assim, eu não entendi. A declaração foi a seguinte, Detroit ficou querendo pegar o James Wiseman porque viu que tinha um teto maior que o Sadiq Bey, que saiu na troca também. Mas você já tem um projeto de reboteiro histórico jogando na posição 5, que é o Jalen Duren, que é um professor de aro que não vai te entregar um pacote ofensivo que talvez o Wiseman pode te entregar. Tem isso também. Mas assim, cara, eu não entendi muito bem a parte de Detroit. Mas... Vamos por partes. Eu tenho takes sobre essa troca. Mas só pra encerrar o lado do Golden State Warriors, foi um draft muito estranho porque foi o draft da pandemia também, né? Os times não se reuniram com os jogadores, né? Não puderam conversar pessoalmente. Então, acho que isso tem um impacto. Claro que o Warriors errou. O Warriors podia ter selecionado o LaMelo. Poderia ter selecionado o Haliburton. Ele não era especulado no top 3, claro, seria um choque. Mas ninguém na época criticou o Warriors selecionar o James Wiseman. E draft, assim, por mais que a gente não queira admitir, não é uma loteria, mas também não é muito longe disso, né? Tem muita sorte envolvida. E às vezes você erra, né? E eu sei que o histórico do Warriors esse breve momento da equipe draftando alto não foi bom, né? Porque, tudo bem, eu gosto do Kuminga, eu acho que ele é um baita prospecto,
mas poderia ser o Franz Wagner, né? Tem um universo paralelo que o Warriors tem o LaMelo e o Franz Wagner, ou tem o Haliburton e o Franz Wagner. Seria um negócio de outro mundo. É a natureza impedindo que o Warriors conquiste 10 títulos nos próximos 12 anos. Mas, enfim. Lá do Detroit Pistons, meu time, pra quem não sabe, eu não gosto dessa troca, mas não pelo Saddiq Bey, porque eu acho que o Saddiq Bey, eu falei sobre isso já no podcast, ele não evoluiu como a gente esperava, ele tava arremessando mal essa temporada, ele saiu do time titular, voltou, saiu, voltou, não é o Saddiq Bey que a gente esperava que ele ia ser, né? Porque ele é um cara que muito cedo tava arremessando bem de 3 e tava defendendo muito bem, né? E ele não evoluiu e o arremesso dele piorou muito. Eu acho que existia no Pistons uma vontade de trocar o Bey, que já tem sido especulado há algum tempo, porque me parecia que a franquia enxergava que a percepção dele é maior do que eles acreditavam que o Saddiq Bey se tornaria. Dito isso, eu tô 100% com você. Eu não acho que faz sentido trazer o James Wiseman, tendo o Jalen Duren, tendo o Isaiah Stewart também, que eu gosto também, eu acho que eles têm jogado muito junto, né, o Isaiah Stewart e o Jalen Duren. Ele tem pressão de 3 também. Sim, e assim, Jalen Duren é o jogador mais jovem da NBA, e claro que ele não tem o mesmo potencial que o Wiseman tinha no draft, tanto que um foi a segunda escolha, o outro foi a 11ª, 12ª, agora eu não lembro de cabeça. Eu sei que o Pistons não tá no momento ainda que eles podem pensar em caixa. Você traz jogadores de talento. Só que esse específico, acho que o Wiseman, e parece que o Wiseman vai ser o titular, né? Seguindo em frente. Vai, chegou o titular. Tem sido falado isso. Ele tira minutos do Jalen Duren, que seriam importantíssimos pro desenvolvimento dele, porque ele tá numa temporada que não tem pressão em cima do Jalen Duren. Ele pode jogar, ele é o jogador mais jovem da liga, ele pode errar, e seria muito importante pro desenvolvimento dele. Enquanto o James Wiseman é difícil acreditar que ele vai compensar algum dia o que a gente viu nele no draft. Então, eu acho que, seguindo em frente, o Jalen Duren é uma aposta melhor do que o James Wiseman. Só que agora um vai atrapalhar o outro, um vai tirar minuto do outro, e pra mim não faz sentido. Ainda mais que você tem o Isaiah Stewart, tem o Marvin Bagley, quando ele eventualmente voltar ali também pra posição. E o Marvin Bagley, Gabriel, historicamente o melhor parceiro pro Cade Cunningham na quadra, porque ele é o melhor produtor de parede pro Cade Cunningham jogar no estilo Jamoran de Tignadas, cara. Mas o Cade Cunningham também tá fora da temporada, acho que eu também não... Eu também não tô muito em alta com o Marvin Bagley, não, mas eu não gosto dessa troca. Eu acho que um atrapalha o outro, não gosto muito. Saddiq Bey no Atlanta Hawks agora, né? Atlanta Hawks agora com mais um wing. E eu achei que o Hawks mostrou alguma criatividade aqui, né? Eu gostei também, cara, gostei. Ninguém falou do Hawks, mas eu gostei. Porque trazem mais um wing. Eles mandaram um monte de escolha pro Spurs, né? Na troca do DeJounte Murray, né? Era difícil enxergar onde que eles conseguiriam reforçar o elenco, e eles conseguiram. Sim, eu tenho minhas reservas dele como arremessador, mas ele é um ala também, meio que ele pode ser um cara bem útil pra essa rotação ali, né, atrás do DeAndre Hunter. Também tem história de lesão, cara. Então, o problema do Hawks era arremesso de 3. O que a gente pensava que não era o problema anos atrás, com o Trae Young arremessando no meio da quadra e Bogdanovic. Cara, hoje o maior problema da Atlanta Hawks é bola de 3. E você traz o Saddiq Bey, que só não arremessa muito com uma mãe porque não pode. E ele vai estar lá com seu volume de 3 lá e arremessando. Então, assim, já consertou o problema que é um problema imediato. Eu não tenho essa mesma confiança no arremesso de 3 do Saddiq Bey, né? Mas uma mudança de cenário eu acho que pode fazer bem. Vamos passar para o Los Angeles Clippers agora. Eles se envolveram em 3 trocas, envolvendo 3 times. Eles trocaram com o Rockets e com o Grizzlies. Eles receberam o Eric Gordon. O Houston Rockets recebe o John Wall, o Danny Green, 3 escolhas de segunda rodada, tem um pick swap, que é o direito deles trocarem a escolha deles, mas que é do Bucks com a dos Clippers, que é meio enrolado. Isso. Os Clippers recebem o Eric Gordon, como eu falei, e o Memphis Grizzlies recebe o Luka Kennard. Eu achei que foi uma troca boa pros 3, pra ser bem sincero. O Eric Gordon acho que vai ser útil. O Clippers tinha um problema nesse elenco que era guard, né? E eles trazem não só um, mas 2. Porque depois eles trocaram com o Denver Nuggets.
adquiriram um Bones Highland, mandaram 2 escolhas de segunda rodada pra equipe, e ainda trocaram o Mason Plumlee, pivô, pelo Mason Plumlee, né? Mandaram o Red Jackson, que deve receber buyout. Mas é um time que eu acho também que sai melhor da janela de trocas, né? Agora vai ter o Eric Gordon, vai ter o Bones Highland. O Bones Highland foi muito estranho, né? Porque ele é um cara que mostrou muito potencial já, mas parece que chegou um momento que ele me querou. Ninguém gostava dele em Denver, né? O técnico gostava, os companheiros não gostavam, mas vamos ver lá nos Clippers. Mas eu acho que foi uma janela bem positiva pra equipe. Cara, sobre o Bones Highland, cara, garoto indisciplina. É exatamente isso. Ele queria apressar o desenvolvimento dele, ele pedia minutos, era muito fominha na quadra, e era o que pediam para ele parar se ele continuava. Ele era desleixado nos treinos. Então, tipo assim, você já vê por aí também como é que é a situação, cara. Foi mais uma medida emergencial de Denver, assim, cara. Não tolerava esse tipo de comportamento e mandou embora. Eu acho que, assim, em Los Angeles, com mais veteranos, assim, eu acho que ele vai perceber que não é assim. Ele vai ver o Norman Powell vindo aí pra sexto homem do ano, ele vai ver que, tem que batalhar pelos meus minutos aqui, porque eu não tô... A disputa dele não vai ser Christian Brown e Zeke Naji, que outra bola tava assim lá em Denver. Vai ser Norman Powell, Robert Covington, Terrence Mann. Então, são jogadores que estão vendo no banco, assim, que podem ser úteis. Mas eu gostei da troca, assim, cara. Eu acho que o Bones Highland é um estilo Jordan Clarkson, sabe? Uhum. Você nunca sabe quando vai precisar dele. E quando precisar, você vai saber que o cara vai te entregar lá 15, 20 pontos, fazendo, sei lá, 8 em sequência. Então, assim, eu acho positivo, acho que vai ser importante para pós-temporada. Não curti a saída do Luke Kennard. Eu acho que o Luke Kennard é um dos maiores arremessadores de três da NBA hoje. E ele é um criador, um playmaker subestimado. Mas, assim, é bom para ele ter esses minutos em Memphis, porque agora Memphis eleva o patamar também, na minha opinião. Sim. Memphis agora vai adicionar um shooter elite e vai voltar os cheganadas e tal. Então eu acho muito importante essa volta do Luke Kennard sendo acrescentado em Memphis. Até porque o Desmond Bane tá acumulando função. O Desmond Bane, que é o melhor arremessador de três de Memphis, tá se transformando num jogador mais completo e talvez esteja tirando um pouquinho do volume dele, tanto de tentativas como de acertos. O Luke Kennard chega para isso. Eu acho muito legal isso também. Quanto à contratação também do Eric Gordon, cara, muito boa. Eric Gordon tem 34 anos, se não me engano, e ainda consegue render para fazer, sei lá, cara, 3, 4, às vezes 5 bolas de 3 no jogo. Vai lá, faz seus arremessos, suas 3, 4 bolas de 3 nas bandejas, arremessa 40, 45% de 3 pontos. Eu acho muito positivo. Além disso, ele também é um criador que eu gosto dele como um armador também, não acho que ele seja ruim. E precisava mudar os ares, cara. O Eric Gordon já tá há muito tempo em Houston, cara. Ele já viu gente entrando, já viu gente não dando certo, já viu gente saindo e voltando também. Então, assim, eu acho positiva a entrada dele em Los Angeles, assim, vai arremessar de 3 também. Eu gosto do time do Clippers, que é um time de bons arremessadores, porque você tem o Paul George, que tá virando um arremessador de 3 elite, ele já é. Você tem o Robert Covington, que é até útil. Você tem o Nicolas Batum, que sempre tá fazendo essas bolinhas de 3. Então você tem aí também agora o Eric Gordon chegando agora. Eu vou te falar, cara, eu também gostei da troca do Mason Plumlee. O Red Jackson foi embora, já deu o que tinha que dar, não tava jogando bem, era um ball hog, não passava a bola, ficava driblando a bola pra caraca, não rendia, não defendia. O Plumlee chega pra ser um reserva do Zubat. E assim, na minha cabeça, eu acho que o Tyronn Lue vai parar um pouquinho com essa ideia de small ball. Porque a ideia quando você vê o jogo do Clippers é você jogar com o Zubat, depois você bota o Batum na posição, ou o Covington, e small ball, seja o que Deus quiser. Agora, talvez com o Plumlee voltando, pode ser útil. Voltando, chegando. Concordo em tudo que você falou. Vamos seguir aqui. Vamos passar agora mais rápido por outras trocas, para a gente poder passar pelo maior número possível. O Jay Crowder foi pro Milwaukee Bucks. Excelente. Os Nets recebem 2 escolhas de segunda rodada. Os Pacers recebem ali o George Hill, Serge Ibaka, que para surpresa geral ainda estão na NBA. O Jordan Nwora, que é jovem, né, do Milwaukee Bucks. 3 escolhas de segunda rodada. Bucks recebe Jay Crowder, que já tinha sido especulado há muito tempo, né, ainda do Jay Crowder
Milwaukee Bucks e dá mais um corpo ali, mais um ala pra equipe. O problema é que ele não joga desde maio do ano passado, desde os playoffs da temporada passada. É difícil saber qual Jay Crowder que a gente vai ver, né? Enfim. Portland fez 2 trocas. Uma bem interessante, né? Envolvendo 3 times. O Portland recebeu o Matisse Thybulle, do Philadelphia 76ers. O 76ers recebe o Jalen McDaniels, 2 escolhas de segunda rodada. O Hornets recebe os V. Malik e 2 escolhas de segunda rodada. O que você achou dessa troca, William? Pô, o Portland saiu o pior, cara, na minha opinião. Entrou no trade deadline com o time e voltou pior, na minha opinião. Você trouxe um Ken Reddish que não é um cara que vai te pontuar. E, beleza, ele é um bom defensor, é um bom alo, mas não é nada que o Josh Hart também não fosse. Entendeu? Trocaram o Gary Payton pra trazer por nada também, eu acho. Se não me engano, pode que eu estiver errado, mas o Gary Payton saiu por pick de segundo round. E isso geralmente é um indicativo pra tanque, pra rebuild. Então tem que começar a dar uma olhada nisso aí e tal, falando só de rebuild. Eles estão apostando no potencial do Thybulle, né? Que eu acho que é uma aposta boa, porque eu acho que o Thybulle, ele não, às vezes nem jogava no Sixers e tal, então ele precisava de um novo cenário. Mas ele não deu um passo no passo ofensivamente, não arremessa de 3, ele não consegue criar seu arremesso. Ele é um defensor bom para proteger o Lillard. Se a questão vamos trazer defensores para proteger Damian Lillard, tudo bem, mas não reforçou o banco, o Nurkic continua lá. O que Portland tem de atrativo para trocar na próxima free agency, em junho? Você vai botar as piques de segunda rodada, o Nurkic, que tem 17 milhões de salário. Isso eu não vejo como muito atrativo. Mas assim, vamos aguardar agora o que o Portland vai aprontar. Ele só tem que manter o time minimamente competitivo para o Damian Lillard. Isso eles estão conseguindo, pelo menos. E o Jalen McDaniels é um bom defensor, né? Que vai agora dar um bom defensor de ala ali, né? Pro Philadelphia 76ers. Né? Dá uma profundidade, muito profundidade nesse quinteto, né? Já que o Thybulle não jogava. Eu acho, cara, que o McDaniels, assim, cara, é mais um do Hall, que as pessoas não... Obviamente, é difícil você ver o Hornets assim jogar, mas quem via sabia que era um cara diferente. É um defensor muito versátil, muito. Mesma coisa do Vanderbilt, consegue marcar a posição 1 a 5, consegue arremessar 35%, 36% de bolas de 3 pontos, tá com uma média de 10 pontos, 5 rebotes, sendo no banco de reservas assim, tem 24 anos ainda. Eu acho, cara, que foi uma bela sacada. A questão temporada que vem é free agent, então já é aquela coisa, tá trocando por um contrato expirante. Mas assim, eu acho que o Charlotte poderia ter conseguido muito mais do que troca de pick de segundo round pelo Plumlee, que tá valorizado, e pelo McDaniels, que também tá valorizado. Saiu um pouco. Eu não sei se o William conseguiu reparar. Quem assistiu no YouTube provavelmente vai conseguir reparar. Tem uma formiga gigantesca andando aqui no meu computador, que eu matei ela enquanto o William falava. Não sei se você reparou, William. Eu tenho um pouco de fobia. Acho que a missa vai ser. Eu tenho um pouco de fobia de inseto, pra ser bem transparente com o meu público. Mas enfim, pra gente encerrar, o Josh Hart foi pro Knicks, né? O Josh Hart, ele é um bom jogador, cara. Ele vai jogar em todo o time que ele cair. Porque ele tem um arremesso razoável, ele é um bom defensor, ele é um cara bom de elenco, né? Parece que o pessoal do vestiário, assim, os jogadores sempre gostam dele. Então, ele é boteiro elite. Pelo que Portland pagou, pelo que o Knicks pagou, né? O Ken Reddish, que, nessa altura do campeonato não sei o que esperar dele. O Ryan Arcidiacono, que se você tiver alguma opinião muito forte sobre ele, é difícil, não tem uma opinião. E os Vic já foi para outro time. E é uma primeira rodada protegida pela loteria também, né? Que a gente não sabe como é que vai ser a progressão dessa proteção ainda. Então eu gosto dessa troca pro Knicks. Dá mais um ala ali. Assim, o Knicks, eles virou um time respeitável, né, William? Um time Concordo plenamente, Gabriel. Tem jogadores profissionais de basquete, né? Brunson, Josh Hart. Jogadores com cérebro, né? Já é um começo, cara. Eu gosto muito desse time assim, cara. Você parar pra pensar que você vai ter agora o Quentin Grimes, um Josh Hart, um Jalen Brunson. Um time relativamente jovem, enérgico, quer vencer.
Eu acho isso muito importante para a cultura, para estabelecimento de cultura. Você ainda vai ter ali ainda, cara, o Emmanuel Quickley vindo do banco que não para de evoluir. Esse é um que vai valer, cara, mais de uma pick de primeiro round no futuro. E você vai juntar esses caras aí com o Mitchell Robinson, que, pô, quando saudável é uma máquina defendendo um aro. O Julius Randle, que é All-Star. Você ainda tem outros reservas bons ali. Você vai ter o Jericho Sims, que tá crescendo, que é o jovem pivô de Nova York. Então, assim, cara, eu acho que é um time bom. É um time bom. A gente vai no playoff, eu acho que isso é certo. Talvez ali até direto, sem passar pelo play-in. Mas é aquela coisa, vamos cair no primeiro round. Vamos. Mas tá lá competindo, cara. Eu acho que é melhor isso do que ficar no limbo. Verdade. O Toronto Raptors não só não implodiu o elenco, como trouxe reforços. A equipe adquiriu o Jakob Poeltl, né, do San Antonio Spurs, mandou o Khem Birch, uma escolha de primeira rodada em 2024, e 2 escolhas de segunda rodada. Acho que foi um bom retorno para os Spurs. O Jakob Poeltl, eu vou ser bem sincero, não sou o maior fã, mas acho que o principal aqui é que não dava pra ficar também a longo prazo com o Siakam jogando de pivô, né? Então você traz alguém... E você vê as opções que tinha depois do Siakam, cara. Era o Chris Boucher, que não é um bom defensor de aro, e nem o Achille, que também era um bom defensor, não é da posição. Então, assim, cara, o Poeltl, cara, ele, temporada passada, ele tava entre ele, Gobert e Clint Capela, o Rudy Gobert, o melhor defensor de aro da NBA, cara. É incrível, eu gostei como o Popovich transformou ele, cara, num defensor muito sólido. Mas, assim, com suas deficiências, é claro. Um jogador extremamente dependente de jogar recebendo a bola perto do área para ser efetivo no ataque. Mas, assim, eu acho que consegue fazer os duplos de média lá de partida lá em Toronto. Eu acho que vai ser saudável ver ele jogando com o Van Vliet. Pode ser muito positivo. E ele vai chegar para acrescentar o elenco do Raptors, que é um elenco... Falta peças, cara. O banco de reservas não tem banco de reserva. Então agora você rebaixa um Boucher e um Presto da Chuva para a segunda unidade, já vejo como algo mais respeitável. Eu acho que o Masai Ujiri deu um drible de todo mundo, ficou vendo como é que seriam os pacotes, os preços. Quase fechou com o Golden State, mas o Golden State não quis ofertar o Kuminga para pegar o Odiano Nobe. Então, assim, cara, eu acho que esse time vai implodir uma hora ou outra. Se não foi agora, vai ser em junho, pela renovação de contrato. Não vai renovar todo mundo. Um parênteses aqui rápido. Sim, o Odiano Nobe é um excelente jogador. Defensor ótimo. Evoluiu ofensivamente aí durante a estada dele na NBA. Mas eu acho que a gente discutiu muito o Odiano Nobe nos últimos meses, mais do que eu acho que o talento dele merece, né? Por exemplo, o Mikal Bridges. Eu acho o Mikal Bridges muito mais jogador do que o Odiano Nobe, né? Mas eu acho que acabou não sendo trocado. Era um cara que a gente dava como certo, até pro próprio Knicks, né? Mas acabou não sendo trocado e curioso pra ver o próximo passo aí pro Toronto Raptors. Vamos ver se eles conseguem competir um pouco mais, né? Porque eles estão fora dos playoffs, né? Nesse momento. O Boston Celtics adicionou o Mike Muscala, né? O pivô que até arremessa um pouco, né? Do Oklahoma City Thunder. Pagou o Justin Jackson 2 escolhas de segunda rodada. Um pouco de... mais um corpo ali no garrafão, né? Vai espaçar a quadra lá, vai pegar os minutinhos do Al Horford lá, vai dar um arremessinho de 3 e tal, vai contribuir. Tá lá. Eu acho que pelo preço que foi pago é isso. Porque teve alguns jogos aí sem o Time Lord, né? Sem o Robert Williams e sem o Al Horford, né? E quando você vê, tá o Blake Griffin jogando mais de 20 minutos, né? Não é o cenário... 2023. Não é o cenário ideal. Josh Richardson no Orlando Pelicans. O Pelicans mandou o Devontae Graham em 4 escolhas de segunda rodada. É um cara maior do que o Devontae Graham. O Devontae Graham também quase não estava jogando. Josh Richardson, um bom defensor. O arremesso dele... acho que ele estava arremessando bem. Eu vi os números dele aqui antes de entrar no ar. Eu acho que ele tá tudo bem, cara. Ele entrou em dia sim, cara. Eu até falei mais cedo, cara. Ele cairia com uma luva em Miami, por exemplo. Eu acho ele muito bom jogador. Ele chega pra agregar. E, assim, New Orleans precisava urgentemente se mexer, cara. Então eu acho que era isso mesmo. Num papel, assim, todos saudáveis, agora é um time de muito respeito que potencializou também o banco de reservas agora. Sim. Vamos falar das 2 maiores trocas dessa janela agora, mas, sim, já passaram
mais de 24 horas no caso do Suns, o pessoal que tá escutando, do Kyrie mais ainda. Então eu vou limitar aqui só 1 minuto pra gente falar sobre cada uma. Começando pela troca do Kyrie Irving pro Dallas Mavericks, Kyrie que já até estreou, jogou bem, inclusive. Os Nets receberam o Spencer Dinwiddie, o Dorian Finney-Smith, uma escolha de primeira rodada em 2029, 2 escolhas de segunda rodada, eu não lembro os anos agora, 2029 eu terei 37, meu Deus, 37 anos, quero nem pensar nisso, mas enfim, William, qual sua take, sua opinião? Eu sinto que você é um pouco mais positivo em relação ao Kyrie do que a maioria das pessoas, mais do que eu, certamente, mas o que você achou dessa troca? Cara, o Kyrie Irving é historicamente o maior ball handler da história. Eu acho que você vai juntar esse cara num time com o Luka Doncic, onde ele é dobrado aproximadamente 35% das posses do Luka Doncic que ele tem são dele dobras. Vai ter alguém para passar a bola que tenha confiança, que não seja um asno, cara, que também direto e reto. O Kyrie Irving é um dos maiores rompedores da NBA, quebra as 3 linhas de ataque facilmente. Então você vai ter ele, cara, fazendo o que quer em qualquer garrafão, na minha opinião, que é de um time que vai dobrar no Luka, que é quase todos. Então, assim, cara, eu acho muito positivo. O Kyrie vem jogando, vem numa crescente muito boa. A questão do quadra preocupa, mas é aquela coisa também, cara. Se ele falou que tá focado, é difícil acreditar na palavra dele, cara, porque ele é historicamente também um grande mentiroso. Ele já tá soltando farpa pra tudo que é lado lá sobre o Brooklyn. Mas, cara, vamos ver. Eu quero ver essa dinâmica dele com o Luka, assim, cara. Eu tô curioso pra saber. É muito talento junto. Eu acho que ou eles vão se amar ou eles vão se odiar. Não acho que tem meio termo, não. Uhum. Mas assim, eu vou discordar de você nessa. Eu achei que a troca foi muito ruim. Não, assim, muito ruim talvez não, porque pior das hipóteses, eles dão uma limpada no cap, né, e vão atrás de outra pessoa, mas deu uma escolha de primeira rodada que diminui a flexibilidade para achar uma nova estrela. E assim, o problema é que se ele jogar muito bem por 2, 3 meses, você tem que pagar 4 anos, $200 milhões pra ele ficar, né? Que eu definitivamente não iria querer pagar pro Kyrie Irving, não gosto do Kyrie Irving. Eu acho que ele envenenou a situação lá no Brooklyn Nets. Ele, pra mim, é o principal culpado do fracasso do novo Big Three. E não dá pra confiar nele, né? Ele vai jogar bem um tempo, ele vai ter média aí de perto de, sei lá, 25, 27 pontos. O Mavericks capaz de vencer, sei lá, ter uma sequência aí vencendo 15 de 20 jogos. E todo mundo que... Os maiores defensores do Kyrie vão... Pô, aí, ó. Vão falar do cara agora. Mas vai ter um momento que... Mas a longo prazo é difícil. Vai ter algum momento que ele vai pegar e vai elogiar o Kanye West num story, né? Ele vai dizer que a Terra é plana, vai postar alguma coisa contra a vacina, vai sumir do time, vai reclamar... Ele disse que saiu de Brooklyn, Nova York, pra ir pra Dallas pra fugir disso aí, cara. Que ele quer jogar, que ele quer fugir de reporte, ele quer fugir de gente indagando ele sobre as decisões que ele fala, do que ele faz por fora da quadra. Como se, isso é meio burro dele, né? Ninguém vai falar nada sobre o que ele faz, né? Ele não quer responder sobre o que ele faz fora de quadra, sai do basquete profissional, então. Vai jogar basquete ao fim de semana, né? Porque é parte do emprego, né? Ele não ganharia $40 milhões por temporada se as pessoas não quisessem, se interessassem na vida dele, né? Então é parte da vida de ser jogador profissional de basquete. E eu tenho zero confiança no Kyrie e eu não consigo ver um universo que a longo prazo vá funcionar. A questão é que ele é muito talentoso mesmo. Ele, assim, talento por talento puro, técnica, ele tá lá no topo dos mais técnicos da história da NBA, né? Só que o problema é que ele não... Fora de quadra atrapalhou muito, né? Lesões também atrapalharam muito, né? Não só o fora de quadra. Porque ele meio que despirocou meio que na reta final do Boston Celtics, né? Deve ter começado a ver uns TikToks ali de teoria da conspiração, em alguns blogs, em alguns vídeos no YouTube, e deu no que deu. Troca do Suns. A equipe adquiriu uma troca, o Derrick Bazley, né? Com o Oklahoma City Thunder, né? Mandou o Saric e uma escolha de segunda rodada. William Brasil Coast 2 no Twitter, William Wallace. O Phoenix Suns é o favorito na Conferência Oeste nesse momento?
Não. Eu acho que não. Mas, assim, cara, eu acho que é muito talento pra dar errado dessa vez. Eu acho que talvez não seja o primeiro da conferência, mas pode ser o primeiro no final do ano. Posso te passar algumas odds aqui do Bodog? Vai lá. Eles subiram para segundo favorito a campeão, atrás apenas do Boston Celtics, pagando 5,25 o título do Phoenix Suns, 4,50 do Boston Celtics, 6,50 do Bucks, 9,0 do Denver Nuggets. Para vencer, vencer a Conferência Oeste, eles são os favoritos, 3,25, Denver Nuggets 4,75, se você gostar de alguma dessas odds. Crie sua conta no Bodog usando o meu link que está na descrição, mas as casas de aposta acreditam no Phoenix Suns, e acho que é o passo para o que você falou. É muito talento, né? Você tem 2 dos 10 melhores jogadores da NBA no mesmo time, né? O principal não é mais, né? Mas Devin Booker e o Kevin Durant. 2 dos melhores pontuadores, né? Para mim, Kevin Durant é o maior pontuador da história da NBA, né? Em termos de recursos, técnica e tal. Esse vai ser um jogo que todo jogo que chegar apertado no final de uma partida vai ser muito difícil ganhar do Phoenix Suns, né? Muito. Os cara, 2 melhores caras arremessando de meia distância da NBA. Isso que eu ia falar exatamente agora, cara. É a união, a maior união de mid-range, que acho que é do século, cara. Do século. Dos 3 ali, Booker, Chris Paul e Kevin Durant, cara, é uma ameaça mortal da linha de 2 pontos, cara. Sim. Todo o território de 2 pontos. Eu acho que o time enfraqueceu bastante na defesa, sem o Michael Bridges e sem o Cameron Johnson, que não só isso, como são também bons arremessadores de 3 pontos. Uhum. Tem isso também, eu preciso ver como é que o Phoenix vai reagir a isso. Mantiveram o Damian Lee, o Landry Shamet, alguns outros operários da bola lá no setor, o Torrey Craig ficou, o Josh Okogie. Mas a questão agora é a gente ver Kevin Durant, Booker, Chris Paul e DeAndre Ayton. Então vamos ver como é que vai ser isso aí, cara. Mas eu ainda vejo o Denver terminando em primeiro lugar na conferência, cara. Eu acho o Denver um time muito encaixado. Muito encaixado. Eu acho que... Mas eu vejo o Phoenix vencendo aí, cara. 10 vitórias seguidas, por exemplo, também. É o top 2 pra mim. Hoje, se tivesse que apostar, seria Nuggets e Suns mesmo na final da NBA. E vamos ver se a chegada do Kevin Durant acende um fogo dentro do Andrew Ayton, né? Que não é pedir muito o cara se esforçar todo o jogo, né? O cara que... O jogador max player, dele, né? Cara, ele meteu 30 pontos e 15 rebotes nos últimos 2 jogos, cara. Ele não precisa fazer isso todo jogo. Mas, pô... Se esforçar, pelo menos. Acertar um arremesso pra todo lado, né? Não custa, não dói. Verdade. Mas, enfim, é isso. Tem outras trocas menores, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Vou passar. Tem alguns jogadores que, sinceramente, foram trocados. Eu não tenho uma opinião forte sobre eles. Mas, William, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho lá no Coast to Coast e também seu podcast, né? Eu vi que vocês estavam fazendo lá um space no Twitter hoje, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço aqui, Gabriel. É sempre uma honra estar aqui no Cara dos Esportes. Pô, você precisando, só chamar. Pra galera mexer no Twitter, é @BrasilCoach2, @BrasilCoach2. No Instagram é @c2c.brasil. E a gente tá começando a gravar uns podcasts lá com os perfis parceiros, o meu amigo Daniel, do Retorno do Grau, um ótimo perfil sobre o Miami Heat, o Matheus, do Pisou na Linha, e o Alisson, que trabalha com basquete de rua. Então a gente tá tendo umas dinâmicas bem maneiras. A gente começa gravando pelo Space, de vez em quando a galera vai ver a gente lá, tá falando sobre a situação do momento. Somos parte do projeto do Rachão Podcast, que a gente vai voltar pro Spotify também. Então é isso. Valeu mais uma vez pelo convite, Gabriel. Vamos ver a segunda parte da temporada, cara. Vamos ver agora, pausa do All-Star. A volta vai ser quente. Vai mesmo. Wallace, eu sei que você acompanha um pouquinho, pelo menos, de NFL. Seu palpite pro Super Bowl. Sim, acompanho, cara. Eu tenho. Cara, eu vou de Filadélfia, cara. Você torce pra que time, né? Eu sou Giants, cara. Não sei nem porque eu tô sendo pro Filadélfia. É isso que eu pensei. Pô, eu achava que ele era Giants. Eu não tô torcendo, cara, mas eu acho que, porra, a temporada do Hurts tá absurda, cara. A temporada do Philadelphia tá muito boa, cara. É até um pecado, às vezes, você não terminar com o título, cara. Mas é aquela coisa. Do outro lado, você tem... Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, entendeu? Então,
Cara, porra, vai ser um puta jogaço, cara. Eu acho que vai da Filadélfia, mas, pô, quero ver o show. Tô ansioso, realmente show também chama bastante atenção. Tô ansioso, porque eu perguntei, porque eu suspeitava que essa era a torcida dos Giants, mas quando você falou Eagles, porra, não é possível. Eu tô Mas aqui. às vezes é bom, cara. Às vezes é bom você ver um rival ganhando, que eles vão ver, pô, vamos renovar com o Daniel Jones, vamos deixar passar, vamos pegar um quarterback decente na próxima aqui, Eu acho o vamos ver o Brian que a gente faz. Dable, né? Já tem o Brian Dable agora como head coach, né? Que já ajuda bastante. Mas enfim, Super Bowl tá vindo aí. Vai ser o próximo podcast Cara dos Esportes. Próxima vez que a gente se falar, a gente vai estar falando do Super Bowl pós-jogo, domingo ali, madrugada de domingo, para segunda-feira. Podcast semanal sobre NBA. A programação muda um pouco depois da temporada, do fim da temporada da NFL. O semanal de NBA continua às quintas-feiras, mas chegando próximo aos playoffs da NBA, vão ser 2 episódios de NBA. Um vai ser aos domingos e o outro às quintas-feiras. Então, mas por enquanto, depois do carnaval, né? A gente tá aqui chegando no carnaval, né? Então é aquela coisa depois do carnaval. Mas perto dos playoffs, com certeza, vai ter esse segundo episódio semanal do episódio de NBA. E da NFL, programa de domingo, domingo à noite continua aí off-season inteira, e o programa de quarta-feira, que é exclusivo para apoiadores. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!